Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de amor, para essa noite de harmonia. Essa noite a proposta é nós refletirmos um pouco sobre harmonia. Afinal de contas, somos aprendizes dessa busca. Estamos todos nós aqui aprendendo com a vida, aprendendo a buscar harmonia. Ensejamos no nosso coração. Ou existe alguém aqui nesse salão que não quer harmonia na vida? Que não quer harmonia no seu coração? Se falar que existe, está mentindo, porque todos nós queremos harmonia. Mas é interessante, sempre na nossa vida, quando nós procurarmos alguma coisa, a gente sempre procurar entender o que significa o que nós procuramos. Porque nos aproxima daquilo que nós almejamos quando nós entendemos o que nós estamos procurando. Então eu pergunto a vocês, vocês sabem o que é harmonia? Vocês já pararam para pensar o que é harmonia? Essa coisa que a gente procura tanto. Durante o nosso dia nós acordamos e no íntimo, na acústica da nossa alma, nós desejamos que aquele dia seja bom, que nós tenhamos um dia harmonioso. Mas seria pouco inteligente da nossa parte procurar algo que a gente não sabe o que é. Vocês sabem o que é harmonia? E veja, a gente vai buscar uma cola numa mentora muito querida chamada Joana de Ângeles. Quem já leu algum livro de Joana de Ângeles aqui? Normalmente é Divaldo que psicografa. Tem alguém aqui pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Então, essa mentora, ela vai nos ajudar, vai dar uma pista do que seria harmonia. Veja que interessante. A gente vai pegar uma frase que é quase que um sinônimo, algo semelhante à harmonia. Joana de Ângeles diz assim, que serenidade, que é algo que nós podemos aproximar de harmonia, é conhecimento vivenciado. Prestem atenção. Serenidade é conhecimento vivenciado. O que isso significa? Quando o ser passa por uma experiência e ele vivencia aquela experiência, usando dos seus conhecimentos, extrai daquela experiência todo o aprendizado, o sumo, o substrato, o mercê disso é a serenidade. E nós poderíamos dizer que a harmonia é algo muito parecido disso. Porque quando a gente pensa em harmonia, nós pensamos às vezes que a harmonia remete a algo que está parado. A gente pensa nos monges ou alguém que medita, é alguém que está parado. Mas veja que interessante, quando a gente vai buscar a etimologia da palavra harmonia. Você sabe, Ale, o que é harmonia? Na etimologia, a origem dessa palavra quer dizer armos. Sabem o que significa harmonia na sua origem? Articulação, movimento, encaixe. Olha que coisa curiosa. A gente busca harmonia na nossa vida e nós não sabemos o que significa. Então agora nós sabemos. Significa que nós vamos ter que fazer um movimento. Mas não é só um movimento externo. Eu fui na casa espírita, fiz um movimento, eu me movimentei para chegar até aqui e pronto, agora eu vou ficar harmonioso. Esse movimento é interno também. Quando nós cuidamos de um pensamento, direcionamos e canalizamos um sentimento, nós estamos articulando o processo da harmonia em nós. Que interessante isso. E vejamos, quando a gente vai pensando assim, né? Para que buscar harmonia? Então nós vemos que o primeiro passo, nós queremos harmonia. O segundo passo, agora nós sabemos que a harmonia é movimento, é encaixe, é a busca pelo encaixe de uma parte. Eu como uma célula desse grande organismo, uma pequena alma dessa grande alma, que é o Deus, que é o corpo de Deus, busco um encaixe. O mundo é como se fosse um grande quebra-cabeça e nós pecinhas.
E nós estamos aqui tentando esse encaixe para formar esse grande quebra-cabeça, que se chama unidade, fraternidade. É de lá que nós viemos e é para lá que nós estamos voltando, retornando. Mas nós precisamos retornar cheios de harmonia, com os braços cheios desses frutos que nós estamos recolhendo aqui na nossa experiência. Então veja que interessante, para a gente saber como que a gente vai fazer esse movimento na nossa vida, porque nós queremos harmonia, a gente precisa saber uma outra coisa. Qual é o objetivo existencial? Porque vocês concordam que não faz sentido buscar alguma coisa se a gente não sabe para onde aquilo vai me levar? Fica chato, né? Se a gente não sabe o que significa a nossa vida, qual a diferença de ter harmonia ou não ter harmonia? Não faz muita diferença. Então, o objetivo existencial nos colocará nesse movimento com uma vontade sincera de fazer essa articulação. E qual é o nosso objetivo existencial? Isso é algo muito clichê, falado muito na casa espírita. É a evolução. Então, evoluir é buscar níveis de harmonia cada vez mais elevados. Cada vez mais elevados, porque evolução é infinita. Então, quanto mais nós evoluímos, mais nós subimos de patamar de harmonia. Qual é o modelo mais harmonioso que passou por aqui? O Cristo. Aquele é o nosso modelo que hoje nós queremos chegar, no aspecto do movimento da harmonia. Então, saber o nosso objetivo existencial é maravilhoso para que a gente se sinta motivado para trabalhar a harmonia no nosso micro-universo e no nosso derredor, no nosso macro-universo. Aí veja que interessante. Aí nós nos perguntamos assim, bom, mas então qual é a nossa dificuldade? Se nós queremos isso, sabemos que viemos aqui para evoluir e a harmonia é uma ferramenta para que essa evolução aconteça, qual é a nossa dificuldade? Nós estamos entravados aonde? Aonde que nós nos enroscamos? Porque muitos de nós dizemos assim, eu quero harmonia, mas eu não quero fazer nada. Porque nós somos seres tendenciosos a gastar pouca energia. É muito difícil a gente encontrar alguém que adora fazer exercício físico. Nós fazemos muitas vezes por necessidade. Então nós temos uma tendência em gastar pouca energia. E isso acontece no processo interno. Cuidar dos pensamentos. Irmão, tem que fazer o evangelho no lar. É a reforma íntima. E isso dá trabalho. É um movimento, é uma busca, uma articulação, um encaixe para que aconteça essa harmonia. E é aqui que nós nos enroscamos. Existem dois pontos fundamentais que dificultam o nosso processo de encontro e aproximação da harmonia. O primeiro deles é que nós esquecemos o nosso propósito. Que estamos aqui para evoluir. Somos um espírito que vivemos essa experiência material. Isso é tão resolvido racionalmente, né? A reencarnação existe. Quem é espírita tá careca de saber que reencarnação existe. Mas na prática, isso se dá de uma outra forma. Nós não vivemos muitas vezes como se soubéssemos que a reencarnação existe. Porque quando acontece algo no vizinho, olha, meu irmão, é assim porque Deus quis. E se você é espírita, você é causa e efeito. Quando acontece na nossa vida, eu acho que a reencarnação aqui falhou. Não deu certo. Nós temos esse sentimento equivocado ainda dentro de nós. Porque há um desalinho entre razão e coração. Não sentimos ainda a reencarnação de fato, mas nós sabemos que ela existe. Então esse é o primeiro ponto. A gente esquece o nosso objetivo existencial. Somos espíritos e estamos aqui para evoluir. E o segundo ponto, não sabendo quem nós somos, nós nos identificamos demais com isso. Nós olhamos no espelho, vemos a nossa carinha e a gente acha que a gente é aquilo ali. Nós achamos que nós somos aquilo que de fato nós estamos aqui. Não somos. E aí o que acontece? Como espíritos, nós ficamos entravados, porque nós alcançamos um determinado patamar e aquilo é gostoso, é confortável. Isso em todos os níveis.
físico, espiritual, mental. A gente alcança alguma coisa que se sente confortável na matéria, um carro, uma casa. Aquilo ali, se eu perder, eu entro em distúrbio. Nós alcançamos um nível de sentimento que, aqui tá bom, agora eu vou deixar para a próxima. Então, nós não nos comprometemos com aquilo que de fato é o nosso objetivo existencial, que é a nossa evolução. E aí nós acabamos vendo esse mundo não como uma ferramenta, mas nós acreditamos que é o que nós somos. E aí aqui o nosso desemprego, os nossos desafios, os nossos problemas se transformam naquilo que nós somos e o que de fato nós deveríamos lembrar, que isso tudo ver através das coisas, ver através de tudo que nos acontece como um meio, um caminho que vai me levar ao que de fato eu sou. Isso nós não podemos perder de vista. E aí, essa ignorância nossa, de não recordarmos tudo isso, nos faz com que nós afastemos cada vez mais da nossa harmonia. Há uma antiga teoria, uma teoria da filosofia antiga, que é muito interessante, de Platão. Platão tinha uma ideia da alma prisioneira e faz uma relação muito interessante com o espiritismo, que ele dizia assim, que a alma é prisioneira no corpo. Substituamos alma por espírito. Mas quando nós pensamos assim, que nós estamos nesse corpo prisioneiro como espírito, não deveríamos ver o corpo como uma ferramenta negativa, porque nesse mundo nós precisamos do corpo. Então Platão diz que a alma é prisioneira no corpo, no sentido que ela necessita do corpo para se manifestar aqui. Então existe um prisioneiro e um carcereiro. E olha o que esse filósofo maravilhoso, precursor do Cristo, nos diz. Ele diz assim que a educação do homem seria dar voz ao prisioneiro e calar o carcereiro. Ou seja, educação, a etimologia dessa palavra é eduzire, educare, é trazer para fora. Então, na proposta de Platão, como do Cristo, o que nós deveríamos fazer em respeito a esse corpo, a esse carcereiro, calar a voz dos instintos, das sensações, dos desejos apenas e dar voz ao prisioneiro. Deixar o Espírito manifestar a beleza que nós carregamos dentro de nós. Porque Jesus nos disse que o reino de Deus está dentro de nós. Mas, por negligência, nós nos entregamos a desejos, a instintos e tamponamos a voz desse Espírito. E damos ascendência a esses veículos de manifestação que são os corpos nosso físico que é manifestado aqui nesse mundo. Essa identificação nos afasta terrivelmente da nossa proposta de harmonia, desse movimento que nós viemos aqui para fazer. E agora eu lembrava de algo muito curioso. Tem tantas consciências que passaram aqui e nos deixaram um rastro, um caminho pavimentado de luz que nos remete a lembrar quem somos. E diante do nosso desafio, não desistir de articular esse movimento para a nossa harmonia. Como, por exemplo, Beethoven. Beethoven, ele totalmente surdo já, na fase já que ele já tinha ficado totalmente surdo, ele escreve uma carta para os seus irmãos, que é encontrada somente depois da sua morte física. E aí, quando é encontrada essa carta de Beethoven, se você colocar lá no Google, tem várias traduções, ela ficou conhecida como o Testamento de Heiligenstadt. E aí, lá nessa carta, Beethoven conta o seu drama, que numa escala menor é o nosso drama. Ele não se conformava com a surdez. Ele ficava extremamente desesperado e narra nessa carta, nesse testamento, da sua vontade quase que irresistível de dar cabo à sua vida, tirar a sua vida, de se suicidar. E essa consciência que tanto nos inspira, conta nesse testamento que ele só não fez isso porque algo dentro dele lembrava quem ele era. Que apesar da surdez, do desafio da sua surdez,
ele não era aquele corpo, existia algo mais. E Deus contava com ele com uma missão. E se ele estava diante da sua missão e não houvera terminado, finalizado, ele não poderia se paralisar diante de uma surdez. Ele teria que continuar, entregar à humanidade a missão que a ele foi conferida através da música. E há 10 anos atrás ele havia começado a compor a 9ª Sinfonia. E é aqui, totalmente surdo, que Beethoven entrega para nós, para a humanidade, a conclusão da 9ª Sinfonia. Já pensou se ele tivesse desistido? Não teríamos essa obra. E aí vocês podem estar pensando, mas é Beethoven, né? Beethoven é Beethoven. Deus não faz acepção de pessoas. Nós todos somos um vaso escolhido desde o ventre da nossa mãe. Como diz Jesus para Paulo, nós todos temos um recado para dar para o mundo. Um recado como experiência no anonimato da nossa vida. Não é fazer palestra, não é fazer nada grandioso. O recado que nós temos ao mundo é a experiência da nossa vida. Nós temos esse compromisso. E diante de um desafio, diante de um problema, diante de qualquer situação, nós não podemos esquecer quem somos. Aquilo que de fato nós somos é atemporal. Isso que vivemos aqui, nós deveremos olhar tudo através de e transformar as experiências da nossa vida para que de fato nós possamos chegar ao que somos. Tem uma teoria taoísta que diz algo muito belo, que diz assim que as sombras nasceram no mundo porque o homem ficou opaco. Olha que coisa linda. Nós aqui não conseguimos a nossa harmonia ainda porque nós estamos obstruídos. Bem-aventurados os puros de coração. Lembra desse verso da bem-aventurança? Se o nosso coração está limpo, puro, a luz de Deus passa por nós e se manifesta como harmonia nesse mundo. Porque Paulo diz algo muito interessante, que do alto tudo recebemos. Os espíritos nessa noite tá aqui e existe uma chuva de luz para nos entregar. Mas vai depender do nosso coração, da pureza do nosso coração, para recepcionar tudo isso, passar por nós e a gente transmitir para o mundo. Então nós temos que nos tornar como que desobstruídos, para que tudo que vem do alto passe por nós e se manifeste nesse mundo em forma de harmonia. Esse é o nosso processo aqui de busca da harmonia, autoconsciência, lembrar quem nós somos, fazer esse movimento interno constantemente. Por que eu penso isso? Por que eu sinto isso? Isso me faz bem? Isso vai me aproximar daquilo que, para onde eu estou indo? Nós deveríamos todos os dias lembrar para onde nós estamos indo. E lá para onde nós estamos indo, que é a nossa evolução, o que eu faço agora, hoje, nesse salão, interfere. O que eu penso agora interfere para onde eu estou indo. Então seria como o estudante que quer finalizar a faculdade não estudar no dia de hoje. Isso vai interferir no final, no resultado final. E olhar para esse futuro nos permite que hoje nós façamos o nosso melhor. Essa é a busca da harmonia que nós precisamos estar sempre atento. E como que nós quando nós desarmonizamos a nossa vida, vamos partir daí agora. Então a gente aprendeu como harmonizar, fazer esse movimento para chegar à harmonia. Mas aí a gente pode estar pensando assim, mas eu já desarmonizei, como que eu volto à harmonia? Eu estou muito doente, por exemplo. A doença, ela é sempre uma mensagem para nós. Nós aprendemos isso na doutrina espírita, essa filosofia de vida para nós, que fala muito disso. Toda doença é uma mensagem para nós. Hoje nós sabemos que existem muitas pessoas que não estão doentes, mas são doentes. A Organização Mundial da Saúde diz que para considerar alguém saudável, não basta que ela não tenha uma doença física. E é curioso isso, né?
Nós pensarmos que, então nós podemos estar doentes, mas não ser doentes. Percebe? É o olhar que tem que mudar. E quando nós vamos percebendo isso, o que muda? A primeira coisa que muda é o nosso olhar para o mundo. Ah, esse Brasil, nossa, não tem jeito, eu vou para o exterior porque é lá que é bom. Não tem essa ilusão. Nós estamos falando de seres humanos. Nós estamos falando de problemas humanos, e humanos existem em todos os lugares. E quando nós mudamos esse foco e buscamos a nossa harmonia, o que acontece? A primeira coisa que acontece, a gente para de reclamar do mundo. Ah, o mundo é isso, o mundo é aquilo, os políticos, é isso. É um fato, está aí. São fatos característicos de um mundo de prova e expiação, necessários para espíritos como nós crescer, mudar de patamar psíquico, evolutivo. Mas quando nós mudamos, começamos a despertar para quem de fato nós somos, sabe o que acontece? A gente começa a achar o mundo maravilhoso. E não é hipocrisia ou alienação. Sabe por que a gente acha o mundo maravilhoso? Porque nós compreendemos que é aqui que nós vamos conseguir trabalhar a nossa harmonia. Que é aqui que nós temos as ferramentas para que nós possamos articular essa harmonia e chegar de fato ao nosso objetivo existencial, que é a nossa evolução. E aí, quando nós desarmonizamos, nós pensamos no quê? Nós lembramos quem nós somos. Nós somos vibração, nós somos energia, nós somos uma frequência de Deus. Nós somos um. Então veja que interessante, antes era assim. No passado, nós dizíamos assim, eu sou eu, você é você e nós somos inimigos. Depois vem o Cristo e diz assim, eu sou eu, você é você e nós somos irmãos. E hoje, na nova era, como é que é? Na era da física quântica, dos multiversos. Eu sou eu, você é você, mas nós somos um. Existe uma sinergia nesse salão. A minha mente é universica. Ela está em sinergia com a mente de vocês. E quando nós desarmonizamos, o que acontece? Quando eu desarmonizo o universo de alguém, eu estou desarmonizando o meu universo. É no meu universo que eu estou mexendo. E o oposto também. Quando eu desarmonizo o meu universo, eu afeto os universos que estão ao meu redor. Como que eu resolvo essa situação? Nós somos inteligentes. Nós vamos começar a trabalhar a harmonia compreendendo que não existe harmonia só para mim. Emmanuel diz uma frase muito bela que é assim, o brasão cósmico é o eterno bem de todos. Aquele que pensa que só quer harmonia para si, felicidade para si, nunca vai alcançar. Nós, como uma pequena célula de um organismo, nós temos que trabalhar pelo conjunto. A busca ajude o outro a se harmonizar. Lá na sua casa, no seu trabalho. Quando você vê alguém que está desarmonizado, ajude aquela pessoa a se harmonizar. Porque você vai estar ajudando o seu universo a entrar em harmonia. Não há harmonia só para mim. Não há felicidade só para mim. Nós caminhamos para a unidade, para a fraternidade. Quer saber se você está evoluindo? Se você estiver se tornando mais fraterno, você está evoluindo. Se você está se tornando cada vez mais egoísta, você não está evoluindo, mas você está parado. E é necessário começar esse movimento, essa articulação, para que nós comecemos a caminhar rumo a essa unidade. Então, quando nós vamos trabalhando nesse sentido, a harmonia, nós vamos compreendendo que a nossa estada nesse mundo tem objetivos. E que nós temos todos os dias que levantar para trabalhar, para ganhar o nosso pão físico, articulando essa harmonia nesse mundo manifesto, mas também articulando a harmonia dentro de nós. Com os nossos pensamentos, o nosso sentimento, aquilo que nós pretendemos fazer aqui, tudo isso vai ser um reflexo na harmonia minha e na harmonia do todo. E aí, para a gente ir finalizando, eu gostaria de deixar uma prática aqui para nós, porque conhecimento sem prática é só peso.
A proposta do Cristo é: estude e pratique. Lembra serenidade? Conhecimento vivenciado. Só há harmonia onde há movimento, prática. E aí nós vamos, então, lembrar de umas recomendações de André Luiz. André Luiz diz algo muito interessante para que a gente possa alcançar a harmonia. São 3 colocações. Ele diz que nós vamos precisar de amor e trabalho, estudo e competência, disciplina e devotamento. Por que amor e trabalho? Porque amor é a matéria-prima do universo. Percebe quando uma pessoa ela está depressiva, ela fica parada? Então, o amor e o trabalho caminham junto. Se nós não amamos, nós não nos movimentamos. Uma pessoa depressiva não está movimentando a matéria-prima do amor que existe nela. Quando nós sabemos disso, nós partimos para o trabalho, para a ação, para o movimento, para a articulação, a busca da harmonia. E quando nós buscamos trabalhar, nós precisamos nos capacitar. Porque quem faz um trabalho com eficiência e eficaz é aquele que se capacitou. E aí é o segundo pilar de André Luiz para a busca da harmonia, o estudo e a competência. Se capacite, trabalhe, movimente, busque o seu melhor. E aí você vai conseguir movimentar essa energia de uma forma mais eficiente na sua vida. Quando você movimentou esse amor através do trabalho, se capacitou, você desenvolve por consequência a disciplina e o devotamento. Porque quando nós construímos dentro de nós uma harmonia, um devido patamar, nós não podemos negar aquilo. E nós queremos cada vez mais. E, consequentemente, a gente passa a ter um devotamento àquilo que nós construímos. Conclusão da nossa conversa. Não há como nós construirmos harmonia na nossa vida sem construir virtudes em nós. Vocês percebem? Não há como. Aquele que quer harmonia na sua vida precisa compreender que a harmonia é sinônimo de construção de virtudes em si. Dos caracteres do homem de bem, domar os seus instintos, conhece-te. Esse é o homem que está se aproximando da harmonia. É se ver como uma pequena célula nesse grande organismo que é o corpo de Deus. Lembra, no nosso corpo, quando uma célula ela não quer trabalhar pelo todo, como que chama essa célula? Câncer. Quando nós não queremos trabalhar para o bem do todo, nós somos um câncer da humanidade. Isso é muito duro de ouvir. E nós estamos distante da nossa harmonia. Então hoje a proposta é sair daqui desejosos dessa harmonia, mas conscientes. O que é mesmo harmonia? Movimento, articulação, a busca pelo meu encaixe de ser útil para mim e para o contexto da onde eu vivo, da humanidade, é buscar sacralizar a nossa vida. É ouvir aquilo que ecoa na nossa voz, na nossa alma, que é a voz do Cristo, nos convidando a construir essa harmonia. Como uma nota, como um músico de uma orquestra, que ele não toca o que ele quer. É dado para ele a pauta e ele vai seguir ali aquela partitura, para que aquele que esteja ouvindo o contexto da orquestra ouça a harmonia de todos. Esse mundo está em desarmonia porque nós não estamos tocando a nossa partitura, a nossa pauta que nos compete. E hoje a proposta do Cristo é essa. Eu gostaria de finalizar com uma prática para a gente começar agora. Eu gosto de começar agora, né? A gente vai começar um exercício. A harmonia ela pode ser começada por uma prece. Um exercício de uma prece, uma oração. E eu gostaria de começar essa articulação dessa harmonia convidando vocês para a gente refletir num poema, uma oração de João de Deus, que diz assim: Senhor Jesus, pela bênção da sua doutrina santa, que nos console e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pelas esperanças divinas que nos consola e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pelo presente sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia,
Pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concede por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave da afeição que nos aquece. Pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor. Em tudo que nos reserve, na luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de te encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor.